Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te honre e abençoe muito. Você e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Este é o ano da pesca maravilhosa. Vamos para onde as águas são mais profundas. O milagre aconteceu em águas profundas. Então é por isso que nós temos nos aprofundado ainda mais em Deus. Com orações, jejuns, buscando ao Senhor. Porque a Bíblia nos ensina, buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor em primeiro lugar. Orai sem cessar. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Não tem outra maneira. É jejuando e orando. Então, nós estamos nesta fé. Em São Paulo, hoje a primeira reunião acontece às 7 e em todos os templos ao meio-dia. Domingo eu vou estar, amanhã, em 2 horários. Na Celso Garcia, 777 no Brás. Às 9, abrindo o jejum, com oração e celebrando a Santa Ceia do Senhor. E depois retornando às 18 horas para dar início ao encerramento com a celebração da Santa Ceia nos 2 horários. Então nós vamos passar o domingo inteirinho em oração, numa corrente de fé, em jejum, e vamos celebrar a ceia nos 2 horários. Eu vou estar nos 2 horários. Isso em todos os nossos templos. Em nome de Jesus. Não tem nenhum outro meio de você vencer e se aproximar mais de Deus. É orando, é buscando, é dando as primícias a Ele, é estreitando mesmo o seu relacionamento com Ele, investindo na sua fé. Invista na sua fé. Se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Invista. Busque o Senhor em primeiro lugar. Talvez você já buscou tantas coisas. Para buscar Deus. Projeta a tua vida em Deus. Nós temos projetado a nossa vida em Deus. Temos dependido dEle. Porque Ele é o Senhor. E não há vitória fora dEle. Se você quer salvação, ter a certeza da sua salvação e uma vida abençoada, ser uma pessoa abençoada, vitoriosa, é andando com Deus, servindo a Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. Olha o que diz aqui em Gênesis 31. Vamos ler do 10 ao 12. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele me disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Ele vinha sofrendo uma série de situações causadas por Labão. Este homem, durante todo o tempo que ele trabalhou para ele, Jacó trabalhou para Labão, ele mudou o acordo salarial 10 vezes. Ele trabalhou 20 anos para Labão, o Jacó. E durante esses 20 anos, ele mudou 10 vezes. E tudo para prejudicá-lo. E o Senhor deu a ele a direção de como vencer. O Senhor o orientou a tomar uma atitude. O Senhor deu a ele uma direção. E ele seguiu. Mandou que ele passasse a olhar
e a enxergar o rebanho como ele queria que fosse, que as coisas acontecessem. Então, a orientação foi essa. Quando o Labão vinha e mudava o acordo salarial, o salário era pago em rebanho, então tinha os animais que eram divididos entre listrados, salpicados, malhados. Então, para prejudicá-lo, o Labão vinha e mudava. Estava nascendo muito salpicado, malhado, vou mudar para listrado. É isso que eu vou fazer. Aqui, ó. Para aqueles que tinham listras. Eu vou mudar. Aí o que Deus orientou? Então agora você vai usar a fé. Você vai olhar e vai visualizar que todos os machos que fecundam as fêmeas são listrados. Então ele trazia à existência o que não existia. O que acontecia? Milagrosamente, os filhotes começavam a nascer listrados. Era tudo pela fé, mas milagrosamente aquilo se tornava real. Aí ele estava prosperando muito com os listrados, o que o Labão vinha e falava, não, agora o teu salário vai ser os salpicados. O que o anjo do Senhor tinha orientado? Vai então, enxerga, olha e veja, visualiza, que todos o rebanho, agora os machos que fecundam as fêmeas, são salpicados. O que acontecia? Começava a nascer salpicado. Isso é incrível. Tudo pela fé. Ele diz, porque eu tenho visto o que o Labão te fez. Então, às vezes você está aí e está dizendo, meu Deus, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Tá. O mesmo Deus que estava vendo o que o Jacó estava passando nas mãos do Labão, é o mesmo que está vendo a sua situação. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está vendo a minha situação? Será que Deus está vendo o meu problema? Será que Ele está vendo a minha dor, essa perseguição, essa situação? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Tá. Tá. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele sabe o que você está vivendo e Ele está te dando a mesma direção que Ele deu pro Jacó. O anjo apareceu e falou, eu estou aqui como um anjo. Eu sou o anjo do Ministério Mudança de Vida. Então, eu estou aqui como um porta-voz. Eu estou aqui para falar aquilo que o Espírito Santo tem para você. Então, o Senhor está falando com você. O anjo está falando com você. O que você vai fazer? Você vai vencer pela fé. O Jacó não tinha como vencer de outra maneira se não fosse pela fé. Você não vai vencer de outra maneira se não for pela fé. Agindo a fé. Ele agiu a fé. Em todas as situações, em todas elas ele foi beneficiado. Deus foi revertendo todas elas. E foi por quê? Porque ele trabalhou com Deus. Ele trabalhou juntamente com Deus. Ele fez a parte dele. Deus deu a ele uma direção. E ele agiu dentro daquela direção. Deus está te dando uma direção. E Deus espera que você haja dentro dessa direção. Ele agiu a fé. Não existia, não tinha como acontecer, era impossível. Mas ele trouxe à existência, ele foi trazendo à existência o que não existia. Ele visualizava aquilo que não existia, ele olhava e via pela fé aquilo que era impossível, mas dentro dele ele fazia aquilo acontecer, aquilo existir. E quando aquilo passava a existir dentro dele, e ele enxergava com toda a força e com toda a fé, aquilo acontecia, se tornava real. Entendeu? Ia adiantar alguma coisa ele lamentar, chorar, pensar em desistir? Não. Ficar reclamando, Labão me fez isso, Labão fez. Não, isso não muda a vida das pessoas. Reclamar, lamentar, falar que eu vou desistir de tudo, eu vou parar com tudo. Olha, de novo isso na minha vida. Ah, não dá. Isso não vai te ajudar. As lutas na vida do Jacó foram muitas, mas muito mais vitórias ele viveu. Compreendeu? Ele viveu impossibilidades várias vezes e em todas elas ele usou a fé. Como é que ele venceu? Usando a fé. Como é que você vai vencer? Usando a fé.
Então, ao invés de você ficar aí dizendo, eu tenho essa enfermidade, começa a se enxergar, olhe e veja a sua cura. Esse filho não tem jeito, meu marido não tem, minha mulher, essa situação não tem conserto. Olhe e veja como você quer que as coisas aconteçam na sua vida. Começa a trazer existência que não existe. Começa a visualizar como imaginou na sua alma, assim é. Olhe e veja. Aquilo que é impossível, começa a enxergar aquilo real, você tocando. Essa foi a orientação. Eu tenho visto o que o Labão te fez. Tem feito com você. Então, eu vou te dar uma direção. Toda vez que ele mudar o teu salário, seja para o rebanho salpicado, malhado, listrado, você vai olhar, você vai parar e vai olhar e vai enxergar que todos os machos estão fecundam, são listrados, ou são salpicados, ou são malhados de acordo com a mudança salarial. E o que acontecia? Começava a nascer o rebanho exatamente como ele tinha visualizado pela fé. Então é isso que a gente faz no projeto de conquista. Nós colocamos ali, nós anotamos, escrevemos, nós colocamos os nossos sonhos. E vamos visualizando a realização deles, a materialização deles. E o que tem acontecido? O que você tem acompanhado pelos testemunhos. Pessoas vivendo uma vida que nunca tinha vivido antes, vivendo o sobrenatural. Assim vai ser na sua vida. Assim foi com Jacó. Ele chegou na casa do Labão com a mão na frente e outra atrás. Ele saiu mais rico do que o Labão. E por quê? Porque foi fácil? Foi melzinho na chupeta? Foi um estalar de dedos? Não. Foi muita luta, mas muita vitória. Muita perseguição, injustiça, mas Deus foi revertendo tudo, porque ele deu condições para Deus. Ele manifestou a fé. Ele passou a enxergar aquilo que não existia. Aquilo que não existia. Não existe, mas eu vou enxergar. Eu vou visualizar. Já existe. Vai passar a existir dentro de mim. E passava a existir fisicamente. Mas primeiro tinha que existir dentro dele, para depois ele tocar naquela vitória. E é isso que nós fazemos. Nós também temos sonhos. Ele teve um sonho em que um anjo dava para ele aquela direção. Nós temos nossos sonhos e o Senhor tem nos dado a direção do que fazer. Estabeleça os seus sonhos pela fé. Enxergue, visualize. Traga à existência o que não existe. Olhe e veja como é que você quer a sua vida. Ao invés de você ficar pensando no pior, alimentando um espírito de derrota, alimenta o espírito da vitória. Enxerga a tua vida como você quer que ela seja, que aconteça as coisas, que as coisas aconteçam. Visualiza como ele fez. Tudo que ele viveu não dava para acontecer. Humanamente não dava. Era impossível. Mas como ele manifestou a fé, as coisas aconteceram. As coisas foram sendo mudadas, revertidas, transformadas. Ele trabalhou junto com Deus. Porque Deus precisa da sua fé. Deus não vai agir se não tiver a sua fé. Se você não crê. Ele creu naquela palavra. Olha e veja. Parecia loucura, mas eu vou olhar e vou ver como? Isso é impossível. Nascer filhotes assim. Mas olha e veja. Que agora é listrado. Então, nascendo listrado. Deus ia lá e operava o impossível. Agora o Labão mudava de novo. Agora vai ser salpicado. Mas não tem como. Não tem macho salpicado. Como é que vai nascer salpicado? Olha e veja que todos os machos que fecundam as fêmeas são salpicados. E vai nascer filhote salpicado. Ele visualizava. E passava a nascer salpicado. Então as coisas foram acontecendo tudo pelo poder da fé. Primeiro, ele olhava, ele visualizava com a fé, ele trazia existência o que não existia. E as coisas iam se tornando palpáveis, matéria. Entendeu? Ele podia tocar. As coisas foram mudadas. Mas porque ele manifestou a fé. Manifesta a fé. Coloque em prática a fé. Aprenda aqui. Olhe e veja.
As coisas, para acontecerem aqui fora, elas precisam acontecer dentro de nós primeiro. Você não vai tocar em nada aqui fora se não mudar dentro de você. Deixa esse espírito dominar a sua vida. Possua. E você vai viver o poder de Deus. Como ele viveu. Muitas vezes você vai viver. A existência, durante toda a existência do Jacó, ele viveu milagres. E Deus está te convidando para viver o sobrenatural também. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O que vocês conquistaram através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, presbítero, quando a minha esposa veio primeiro, né? Ela conheceu esse ministério primeiro, nós estávamos separados quando ela conheceu esse ministério, né? Então, ela, através desse ministério, né? Deus foi trabalhando no nosso coração, né? No coração da minha esposa, e Ele acabou, né? Restaurando nosso casamento, né? Que tinha aí um bom tempo que nós estávamos separados, né? Aí depois, quando nós nos reconciliamos, né? Aí eu acabei vindo para esse ministério também. Eu já era de outro ministério também, né? Mas eu falei assim, bom, nós temos que estar juntos no mesmo lugar, né? Então, assim, eu pude ver a mudança que esse ministério provocou na minha esposa. Então eu falei, bom, fez tudo isso com ela, né? Então eu acho que lá é um lugar que nós temos que estar juntos, né? Então, graças a Deus, eu vim para cá. Eu tinha eu tinha um certo desconforto, assim, né? Apesar de agradecer a Deus pelo meu trabalho, mas eu viajava muito. E eu já estava cansado, né? Prejudicou meu relacionamento, no casamento, na família, né? Estava prejudicando minha saúde, o fato de eu viajar muito. Então, quando foi na campanha de 52 dias, eu coloquei pedindo para o Senhor que Ele me providenciasse um emprego que eu parasse de viajar. Eu preciso trabalhar, mas eu queria alguma coisa que eu parasse, já estava cansado já. Então, e para poder cuidar também melhor do nosso relacionamento. Aí eu entrei na campanha, né, e pedindo para Deus, e Ele providenciou um emprego mais próximo da minha casa. Faço o que eu continuo fazendo, né, na outra empresa. E agora, como eu te disse, né, aqui em São Paulo, você falar que trabalha 20 minutos da sua casa é um privilégio muito grande, né? Então, trabalho numa empresa, presto serviço para uma empresa muito grande aqui em São Caetano, né? E a gente continua aqui fazendo parte dos jejuns, né? Participando aqui, vindo para os cultos, participando da obra. Eu, graças a Deus, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar na obra de uma maneira um pouco diferente, ajudando a manutenção da igreja, né, que é a minha área. Então, Deus está me dando a oportunidade de fazer isso. E tem sido muito gratificante. O senhor dizia para mim que o senhor hoje está somente abaixo do patrão, ou seja, o senhor está por cabeça no seu trabalho, não é isso? É isso, né? Graças a Deus eu assumi uma posição na empresa, nessa nova empresa, né? Acima de mim está meu patrão, eu assumi esse compromisso nessa planta, né? E graças a Deus tem tido bastante trabalho, até algumas situações novas, mas todo dia eu levanto, eu agradeço a Deus por esse emprego e eu peço para Ele me capacitar, para Ele me orientar, né? Porque foi Ele que me deu esse emprego, então eu não posso deixar qualquer dificuldade me abater. A gente às vezes fica um pouco balançado, né? Mas, Senhor, me capacita. O Senhor me deu esse emprego e, graças a Deus, Ele tem honrado, Ele tem me capacitado e eu estou trabalhando, fazendo o meu melhor. E hoje também livre dos remédios, não é isso? Graças a Deus. Eu tomei aí por mais de 2 anos remédio para depressão. Cheguei a tomar 6 comprimidos por dia, né? E graças a Deus hoje estou liberto, estou bem, graças a Deus. E a senhora mudou muito também nisso. Deus fez um grande milagre na sua vida também, não é isso? Fez, presbítero. Eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, na época, assim, no suicídio mesmo. Eu quase atentei contra a minha vida. Só não atentei contra a minha vida porque eu encontrei o programa naquela noite, né?
e ali Jesus já me libertou, o Senhor já começou a fazer um trabalho no meu coração, no meu casamento, porque era uma coisa que para mim era impossível. Hoje essa situação, nos olhos humanos, era impossível. Acho que nem eu e nem ele acreditava que um dia a gente ia estar aqui dando esse testemunho. Então Deus fez um trabalho assim, Deus trabalhou na minha vida, né? Mudou o meu coração com relação ao casamento e restaurou nosso casamento também numa campanha de 52 dias, que foi em setembro do ano passado. Terminando a campanha, o Senhor fez uma obra linda e a gente reconciliou, restaurou o casamento, o amor, a admiração, que era uma coisa que não existia mais na nossa vida. E depois disso, assim, o Senhor foi trabalhando na vida do meu esposo, na saúde financeira, na saúde profissional e principalmente curando as feridas e restaurando a nossa vida espiritual, que era uma coisa que a gente não tinha mais, mesmo estando em outros ministérios, mesmo conhecendo a palavra, nós não tínhamos hoje essa comunhão que a gente tem. Antigamente a gente não tinha comunhão, não tinha vida familiar, não tinha amor, não tinha aquele companheirismo, que hoje tudo que a gente vai fazer, ora junto, faz junto, vamos orar nesse sentido, me ajuda em oração, ele abençoa a minha vida, eu abençoo a vida dele. Então, para nós, esse foi o maior milagre. Então foi um milagre mesmo a restauração desse casamento. E a partir dessa restauração, Deus foi curando tudo. Meu filho está muito abençoado, o emprego que ele conquistou foi num dia aqui de milagre. A bispa falou assim, hoje, pede um milagre hoje. E na época meu filho precisava trabalhar. No dia seguinte a empresa chamou ele. Então, assim, são coisas que a palavra é lançada do altar, a gente vai pegando e colocando em prática. E aí o Senhor vai fazendo. Então é um trabalhar na nossa vida muito rico, muito importante. A palavra que sai desse altar é uma palavra muito viva. Então, assim, a gente não tem nem o que falar, porque o Ministério Mudança de Vida mudou totalmente a nossa vida, a vida da nossa família. Nós temos hoje uma família unida, abençoada. Eu tenho um marido abençoado. Então, assim, é maravilhoso. Nós estamos muito felizes aqui. Hoje, virada do ano de 2012 para 2013, vocês têm muito a agradecer, não é isso, a Deus? Muito, bastante mesmo. Só agradecer, né? Porque, ó, que nem ele falou, a gente passa a luta, mas a gente sabe como batalhar, sabe como vencer, né? E colocar a palavra que sai do altar em prática, é beber do Espírito mesmo e colocar a palavra em prática. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para vocês? É como o próprio nome diz, né? É uma mudança de vida, mas não é pouca coisa não, é uma mudança radical, sabe? A gente olhar para trás, lembrar, né, como era, né? Então, assim, é bem o que o nome diz mesmo, Ministério de Mudança de Vida, tá? Quem vem para cá, vai experimentar isso. É mudança de vida mesmo. Hoje feliz? Graças a Deus. Abençoado? Abençoado. Feliz? Muito feliz. Abençoado? Muito abençoada. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Amanhã, às 9 horas, início do terceiro jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração.
Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez vive tantas situações impossíveis, e ao invés de alimentar o espírito da vitória, tem alimentado o espírito da derrota, tem se envolvido com os problemas. E o Senhor está dizendo a ela, não é esse o caminho, não é essa a direção. Faça como Jacó fez. Ele estava sendo perseguido, injustiçado, muitas situações para atrapalhar a vida dele estavam acontecendo. Mas ele seguiu a orientação que o Senhor deu. Não olha as coisas como elas estão, não. Olha e veja como você quer que elas fiquem, que elas aconteçam. Traga à existência o que não existe. Visualiza como você quer. E é exatamente isso que nós temos feito no projeto de conquista. Nós temos projetado e visualizado tudo isso materializado, palpável, concretizado. Então, Senhor, o Senhor está dizendo, eu posso fazer, eu quero fazer, eu fiz na vida do Jacó, eu vou fazer na sua. Eu vou operar isso na sua vida. Mas você precisa agir a fé, você precisa dar passos de fé, você precisa começar a agir a sua fé. Crer que eu posso fazer, que eu posso mudar, que eu posso atuar numa coisa impossível e irreversível. Passa do teu sangue sobre essa vida, meu Pai, que essa palavra possa mexer com ela e movê-la a se despertar, te buscar, porque é te buscando, é agindo a fé naquilo que ela quer, que ela vai viver o teu poder. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, e consagro determinando vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente abençoadas, prosperadas, enriquecidas, porque elas têm abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Essa atitude de fé leva a viver as suas promessas. Se essa pessoa tem sido alimentada pelo programa, mas até hoje não se moveu, não se despertou a se tornar uma semeadora, que ela seja despertada, porque eu sei que o Senhor quer abençoá-la por intermédio da prática dessa fé. Abençoa todos que estão comigo, onde esse programa estiver chegando, que vitórias estejam chegando também, para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã. Às 9, abrindo o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2013, celebrando a Santa Ceia do Senhor, depois às 18 horas para dar início ao encerramento do jejum, celebrando a Santa Ceia do Senhor novamente. Esteja entre nós. Venha buscar o Senhor. Coloca tudo nas mãos de Deus. Manifesta a fé. Decida andar por fé. O justo vive pela fé. Você vai vencer na prática da fé. Quando nós praticamos a fé, nós vivemos o sobrenatural. O Jacó viveu o sobrenatural. Isso aqui, ele foi o sobrenatural. Ele foi vivendo ao longo da vida dele o sobrenatural. Mas porque ele praticou a fé. Se você praticar, vai viver também. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.